Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje voltamos a falar sobre Petrobras. Petrobras, o assunto do dia. Vou trazer para vocês algumas perspectivas que eu vejo que poucas pessoas falam e baseado em números, baseado em evidências, tá? Vou trazer para vocês quanto que eu imagino que a empresa possa pagar de dividend yield, quanto que deve ser um múltiplo para o próximo ano, para os próximos 12 meses, tá bem? E quais são os principais riscos e o que você tem que ficar de olho para investir na empresa, para se sentir mais seguro, saneado sobre as principais dúvidas e incertezas do mercado, tá certo? Meu nome é João Daronco, eu sou analista certificado CNPI e comando aqui o canal do Status Invest, trazendo sempre as principais empresas e principais análises para você. E se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, se inscreva, não deixe de aproveitar essa oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixa um like já de antemão, não custa nada, é só ali clicar no like, isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas, levar educação financeira para mais pessoas, e também me siga nas redes sociais, se você não me conhece, basta seguir @joão.daronco, tá? Bem simples, bem tranquilo, e lá eu posto várias análises também. Então, sem enrolação, a Petrobras está sendo avaliada, está sendo negociada no seu all-time high, tá? E aí vocês podem perguntar, pô, João, o que é o all-time high? Né? All-time high nada mais é do que o preço mais alto de todos os tempos. E aí quando a gente olha a cotação, se vocês forem olhar no Google, por exemplo, ela está errada, não errada, mas ela não está de toda forma certa, porque ela não considera o dividendo. Quando a gente faz esse preço ajustado ao dividendo, a gente tem esse belo gráfico, tá? Petrobras muito criticada durante 2021, 2022 por conta das eleições, porém, quem investiu e quem teve a convicção de buscar essa empresa no longo prazo, aí, nos últimos anos, ganhou muito dinheiro, tá? Uma valorização de 34% nos últimos 12 meses, no mês 8, e hoje quase 5% subindo. Tá? Consenso do mercado ainda muito distribuído, já não tem uma unanimidade, como é o caso, por exemplo, de Banco do Brasil. Tá? Banco do Brasil é mais unânime que Petrobras, eu posso gravar um vídeo sobre Banco do Brasil. Caso você queira saber qual o consenso do mercado sobre qualquer empresa, coloca aí nos comentários que a gente pode puxar, né, algumas novas ideias, empresas que vocês queiram que eu traga para vocês analisadas, mas consenso do mercado bem distoante, tá? E aí quando a gente pega as últimas revisões, a gente tá falando de 4 positivas e 2 negativas, né? Dos 10 grandes analistas do mercado. Então a gente tem uma empresa que divide opiniões, eu quero trazer um pouquinho sobre por que isso acontece, tá? Mas, na minha visão, ainda bem descontada. Quando a gente olha múltiplo de valuation, eu tô falando de uma empresa 2,6 vezes lucro, tá? 2,6 vezes lucro é uma empresa bem descontada. O mercado precifica que esse lucro deve cair, tá? E ele já vem caindo. Se a gente pega o lucro dos últimos 6 meses, e aí eu tô falando de janeiro, né, até final de junho, eu estaria falando de uma empresa que teve um lucro líquido recorrente de algo como 66,8 bilhões de reais. Tá? 66,8 bilhões. No mesmo período do ano passado, a gente tinha um lucro recorrente de 88,2 bilhões. Né? Então, estou falando aí uma queda de 20, 25% no lucro. Essa tendência deve se manter para o próximo semestre, muito porque o Brent saiu de um patamar de uma casa de 107, 110 dólares por barril para uma casa de 80 dólares por barril, 75, 80 dólares por barril. Isso faz com que o lucro caia. A gente também teve uma queda no câmbio. O câmbio no mesmo período do ano passado, a gente está falando de algo como 5,10, 5,20. Hoje, 4,95. Então a gente teve uma queda nos seus resultados e isso faz com que esse múltiplo futuro deva aumentar. Né? Se o PL nada mais é do que preço-lucro, se o lucro cai e está no denominador, a gente tem uma expansão desse número. E aí quando a gente pega o valor do mercado da empresa, só para vocês terem uma ideia rápida, a gente está falando de 429 bilhões, tá? 430 bilhões, mais ou menos,
é uma empresa que lucra 65 por semestre, né, uns 65 bi por semestre. Eu estou falando de 120, 130 por ano, ou seja, uma empresa que tem sido negociada abaixo de 4 vezes lucro, 3 vezes alguma coisa lucro, tá? 3, alguma coisa. Quando a gente olha grande parte do mercado, também está vendo esse lucro, esse preço-lucro eu trago para vocês, algo como 3 vezes meia, 4 vezes lucro, por conta da queda do preço do Brent. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que assim, é o essencial, tá? É o core da análise de Petrobras, que é quanto dinheiro ela gera. E aí o que é o quanto dinheiro ela gera? Basicamente é quanto que ela gera de caixa na sua operação, menos quanto ela precisa reinjetar nessa operação para manutenção dessa operação e para o crescimento, quanto que ela está investido para crescer. Trago esse número para você, tá? Já separei ele aqui. Quando a gente pega e fala o fluxo de caixa operacional, só da operação, sem os investimentos para crescimento e tudo mais, sem o fluxo de caixa de investimentos, a gente está falando de 100 bilhões de reais no primeiro semestre. Se a gente analisa isso, a gente está falando de 200 bi. A empresa, ela gera de dinheiro 200 bilhões por ano, antes dos investimentos, óbvio, tá? No trimestre, no segundo TRI, que ela divulgou recentemente, a gente está falando de uma geração próxima de 47, 48 bi de reais, tá? Então a empresa gera quase 10% de fluxo de caixa operacional, 10% de yield em cima do seu valor de mercado, tá? Um pouquinho mais que 10%. Quando a gente pega esse fluxo de caixa livre, e aí o fluxo de caixa livre nada mais é do que quanto que ela gera o total, menos quanto que ela utiliza para investimentos, a gente está falando de 33 bilhões por trimestre, tá? É um yield bem interessante. A empresa vale algo como 430, né? Se eu estou falando dela gerando algo como 33 por trimestre, estou falando de um yield estimado de 7 a 8%, tá? 33 dividido por 440 dá mais ou menos 7,5%, então é mais ou menos isso que ela gera no trimestre. E aí, quando a gente analisa isso, a gente está falando de vezes 4, ou seja, 30% aproximadamente de yield, tá? De free cash flow yield, né? E aí vocês podem me perguntar, pô, João, mas a Petrobras, estão falando 30%, é mais ou menos o dividend yield, mas a política da distribuição vai mudar, não vai? Vai. E isso é muito importante, porque esse dividend yield deve cair, até por isso que grande parte dos analistas estão mais receosos que esse yield cai. Mas ele cai para qual patamar? Se a empresa continuar gerando 33 bi por trimestre, como eu mencionei, que ela já vem fazendo, fez no último, a gente teve um reajuste nos preços dos combustíveis recentemente, isso deve melhorar o resultado para o segundo semestre, tá? Em comparação com o segundo TRI, mas, desconsiderando isso, 33 por trimestre, a gente está falando de algo como 130 por ano, e ela deve distribuir um valor, né, um somatório de 45% do fluxo de caixa livre, que é a nova política de dividendos da empresa. Então, metade disso deve ser distribuído. Basicamente, uns 65 milhões a empresa deve distribuir. 65 bilhões, peço desculpas, tá? Considerando hoje o valor de mercado da empresa, a gente está falando de um yield próximo de 14%. Então, sendo bem conservador, eu entendo que a Petrobras deva ter um dividend yield para os próximos 12 meses em um patamar próximo de 14%. Mas existem os riscos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. O mercado ele precifica até um pouco mais, tá? 19% nesse ano. E aí esses 19% eles são justificados por um yield acima da média no primeiro semestre, que possivelmente não deve se manter. Então, se eu fosse olhar a empresa hoje, tá? Eu, acionista da Petrobras, esperaria um dividend yield próximo de 14% para os próximos 12 meses. Se a gente tem aqui o preço por ação, 32, né? É bem simples, é só a gente fazer 14% de 32 reais, a gente estaria falando de uns R$ 4,50 por ação, mais ou menos, tá? Então, vejam bem, é um yield interessante, tá? Não deixa de ser.
É uma empresa que não está endividada, então o endividamento não preocupa. Como vocês podem ver aqui, a dívida melhorou bastante nos últimos anos. Tem uma rentabilidade bem elevada, um ROIC próximo de 25% e um ROI, por conta da alavancagem financeira, próximo de 40%. Bem interessante, tá? E não está muito cara. Só que existem riscos aqui, tá? E eu elenco alguns. Primeiro grande risco de Petrobras hoje, que eu vejo, é a questão do plano de investimentos. E por que do plano de investimentos? Basicamente, se eu pego a Petrobras hoje e vejo o fluxo de caixa livre dela hoje, eu tenho que considerar quais são os investimentos dela. Né? Porque o fluxo de caixa, eu já falei para vocês, o fluxo de caixa livre é fluxo de caixa gerado na operação menos quanto que ela investiu. Se a empresa, e ela deve anunciar nos próximos meses, eu vou trazer para vocês em primeira mão, tá? Se a empresa, ela investir, aumentar o nível de investimento, sobra menos dinheiro, né? O fluxo de caixa livre fica menor. Se ele fica menor, sobra menos dividendos para vocês, já que o dividendo é 45% do fluxo de caixa livre. Então, a depender do plano estratégico da empresa, a ser divulgado nos próximos meses, a gente pode ter uma mudança nesse patamar de dividendos. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a gente tem investimentos que podem diminuir a rentabilidade da empresa no longo prazo, tá? Como é o caso, eu sou um pouco crítico nesse aspecto, quem me conhece sabe, mas como é o caso da Petrobras investir em energia eólica offshore, tá? Acho bem problemático isso, acho que pode diminuir bastante a rentabilidade da empresa. Então esse é o segundo aspecto. E o terceiro, que é algo que chamava atenção, aliviou um pouco toda essa tensão que envolve a Petrobras, mas é a questão de repasse de preço. Tá? A empresa demorou muito tempo para refazer os seus repasses, isso a gente não tem ainda fechamento do terceiro trimestre do ano, mas deve prejudicar o resultado da empresa, tá? A demora para ser feito repasse e aí o déficit, né, o gap entre o que deveria ser repassado e o que estava sendo praticado ficou superior a 20%, isso é preocupante, e eu acho que esse é um grande outro risco, preço, tá? Repasse de preço. Essa é a visão total da Petrobras, uma empresa que deve continuar distribuindo bons dividendos, porém, temos que ficar de olho nesses riscos, eu vou trazer sempre para vocês em primeira mão. Se você quiser acompanhar mais de perto, basta acompanhar meu perfil nas redes sociais, @joão.daron, tá certo? Queria passar um recadinho bem legal e interessante para todos vocês, que é a nova Era Alfa. Nós vamos trazer para vocês um evento gratuito, tá? Gratuito. Todos vocês podem se inscrever e participar de diversas aulas onde o Status Invest vai mostrar para vocês como utilizar a inteligência artificial, como a inteligência artificial pode auxiliar vocês na tomada de decisões, como a inteligência artificial pode fazer vocês investirem melhor, tá? Vou deixar o link na descrição, tá certo? Então vai lá, se inscreve, são aulas que vão do dia 29 de agosto até o dia 5 de setembro e vale bastante a pena, tá? Eu vou estar assistindo essas aulas por achar elas bastante interessantes e acho que pode agregar bastante para todos os investidores, tá certo? E era mais ou menos esse recado que eu queria passar para vocês de Petrobras. Se tiverem qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. Deixa um like nesse vídeo, já ajuda muito, tá? A gente sempre faz com muito carinho, muita dedicação o vídeo para vocês, então se puderem deixar esse like, compartilhar com os amigos de vocês e se inscrever no canal, tá certo? Um forte abraço a todos e sejam muito bem-vindos ao canal, os novos inscritos, tá? E tenham um ótimo investimento a todos.